Se eu tivesse te encontrado antes dos 30, talvez a sua vida estivesse em outro lugar agora. E não, isso não é arrogância, é apenas o efeito natural de palavras que não têm medo de dizer o que você precisa ouvir. O problema é que a maioria das pessoas só aprende depois da queda, quando o chão beija o rosto com força. Antes dos 30, achamos que temos tempo, um estoque infinito de oportunidades. Mas isso é uma mentira confortável. A vida não espera. O tempo não atrasa o passo para que você alcance. Ele corre. E quem vive como se fosse eterno, geralmente desperdiça a própria existência. Por isso, se você ainda não chegou nos 30, ou se já passou, mas continua correndo atrás de um sentido como se fosse um cachorro tentando morder o próprio rabo, senta aqui. Eu tenho algumas verdades que talvez doa ouvir, mas que vão economizar anos da sua vida. Primeira verdade: você não precisa ser especial. Essa história de que todo mundo é único, genial e destinado a algo grandioso, é uma armadilha. Não porque você não tenha valor, mas porque acreditar nisso pode te tornar um escravo da expectativa. O estoico entende que a verdadeira liberdade está em agir com excelência, não em ser reconhecido por ela. O mundo não te deve nada, mas te entrega paz quando você para de querer provar alguma coisa para todo mundo. Acorde, trabalhe bem, trate as pessoas com respeito, e pronto. Isso já é grandioso. Segunda verdade: as pessoas estão ocupadas demais com os próprios dramas para se importar tanto com seus erros. Sabe aquele medo paralisante de parecer ridículo, de falhar, de tentar e não dar certo? Ele vem da ilusão de que o mundo está olhando para você. Mas ninguém está. Cada um está lidando com o próprio caos. Isso é libertador. Significa que você pode arriscar mais, tentar coisas novas, falhar e seguir em frente. Os estoicos chamariam isso de indiferença externa. Ou seja, o que os outros pensam, sentem ou esperam, não é problema seu. Viva de acordo com seus princípios, não com a aprovação alheia. Terceira verdade: você vai perder. Vai perder pessoas, dinheiro, tempo, oportunidades. A vida é perda constante. Mas isso não é motivo para desespero, é motivo para presença. Quando aceitamos que nada é permanente, começamos a valorizar o que temos agora. O amigo que te ouve, o corpo que ainda funciona, o trabalho que paga suas contas, o silêncio da manhã. O estoico aprende a não se apegar, não por frieza, mas por sabedoria. Amar sem possuir, apreciar sem depender, e agradecer, mesmo quando dói. Quarta verdade: ninguém vai te salvar. Nem o governo, nem o chefe, nem o guru da internet com frases motivacionais. Se você quer mudar de vida, precisa assumir o comando. Isso significa disciplina. Significa fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há vontade. Os estoicos chamam isso de domínio próprio, e é talvez a virtude mais poderosa que você pode cultivar. Porque enquanto os outros esperam por condições ideais, você age. Enquanto os outros reclamam, você constrói. Enquanto os outros se distraem, você se transforma. Essas são as verdades que eu gostaria de ter escutado antes dos 30. E se você escutar agora, ainda dá tempo. Tempo de parar de viver no piloto automático. Tempo de sair da jaula das expectativas dos outros. Tempo de construir uma vida que faz sentido, e não apenas que impressiona no Instagram. Então, se isso fez sentido para você, curta, comenta e se inscreve. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que vai virar a chave que você está tentando girar há anos. No próximo bloco, vamos falar sobre como aplicar esses princípios no seu dia a dia, com exemplos práticos e diretos, sem enrolação. Porque sabedoria só vale quando se torna ação. Agora que você ouviu as verdades que poderiam ter mudado sua trajetória antes dos 30, chegou a hora de aplicar. Porque saber o caminho e caminhar são coisas bem diferentes. É aqui que a maioria tropeça. Consome sabedoria como quem coleciona frases de efeito, mas segue vivendo como um zumbi de terno e boletos. Vamos começar pelo básico: rotina. A vida é construída nos pequenos hábitos que você repete sem pensar. Não adianta esperar uma epifania no topo da montanha se você acorda todo dia como se fosse um acidente. O estoico começa o dia com intenção. Isso significa ter clareza do que você quer cultivar e do que precisa podar. Pegue um papel e escreva o que é essencial para você e o que tem roubado sua paz. Agora compare com como você gasta seu tempo. Provavelmente vai doer, porque você vai perceber que dedica horas ao que não importa e 5 minutos ao que constrói sua alma. Corrija isso. Corte o que é inútil. Proteja seu tempo como se fosse ouro, porque é.
A segunda prática é o silêncio. Em um mundo que grita, quem cala escuta. Pare de preencher cada espaço com ruído. Fique confortável com o tédio. É nele que a verdade aparece. Os estoicos praticavam a contemplação. Você também pode. 10 minutos sem celular, sem música, sem distração. Apenas observando a própria mente. Não espere que seja fácil. Vai ser desconfortável, como limpar um porão abandonado. Mas é ali que você encontra os monstros. E também os mapas. A maior parte das pessoas foge do sofrimento como se fosse um erro de programação. Mas a dor é professora. O estoico não apenas aceita a dor, ele a transforma em poder. Aquela rejeição, aquela demissão, aquele erro, tudo isso pode se tornar combustível. Mas só se você tiver coragem de olhar de frente. Pergunte, o que isso quer me ensinar? O que eu posso aprender que nenhum livro seria capaz de me mostrar? Não aquela humildade falsa de quem se faz de pequeno para ser elogiado. Mas a verdadeira humildade, a de quem reconhece que sabe pouco, erra muito, e ainda assim segue tentando melhorar. Você não precisa vencer discussões. Não precisa parecer mais inteligente. Precisa ouvir mais. Ser mais útil. O estoico vive para contribuir, não para impressionar. Quinto, seja seletivo com quem você permite influenciar sua mente. Amigos, vídeos, notícias, redes sociais. Tudo isso molda seus pensamentos, mesmo que você ache que está no controle. Faça uma faxina na sua dieta mental. Alimente-se de ideias que te elevam. Relacione-se com pessoas que te puxam para cima. E se precisar ficar sozinho por um tempo, fique. Solidão com propósito é melhor do que companhia que te afunda. Por fim, pratique a gratidão. Não essa gratidão de calendário motivacional, mas a verdadeira. A que reconhece que a vida é um presente, mesmo nos dias nublados. Acordou com saúde? Gratidão. Tem alguém que te ama? Gratidão. Consegue respirar fundo agora? Gratidão. Quando você começa a ver o comum como extraordinário, o mundo muda, mesmo que nada tenha mudado. Não espere a crise chegar para buscar sabedoria. Não espere os 30, os 40 ou os 50 para acordar. Comece agora. E não porque você tem pressa, mas porque a vida não espera. Tudo o que você precisa já está aqui, dentro de você. E a disciplina, a coragem e a sabedoria são ferramentas que qualquer um pode cultivar, independente da idade. A pergunta é, você vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Ou vai usar cada dia como se fosse o tijolo que constrói sua liberdade? O próximo bloco vai te mostrar como identificar as armadilhas mais sutis que te fazem viver no automático, e como a filosofia estoica pode ser sua arma secreta contra a mediocridade invisível. A maior armadilha que você enfrenta hoje não é a pobreza, nem o fracasso, nem a falta de oportunidade. A verdadeira prisão é a mediocridade invisível, aquela sensação confortável de estar fazendo alguma coisa, quando na verdade você está apenas ocupado sendo irrelevante. Correndo sem sair do lugar, vivendo sem viver. E sabe o que alimenta essa prisão? A distração. A vida moderna é uma fábrica de entorpecimento. Você acorda e já está com a cabeça atolada em notificações, opiniões, comparações. A cada minuto, sua atenção é sequestrada por algo que não tem nada a ver com a sua essência. O resultado? Uma mente fragmentada, um coração vazio e uma vida que parece promissora, mas nunca floresce. O estoico combate isso com foco. Foco é a arte de dizer não para quase tudo. É entender que nem toda oportunidade é bênção, e nem toda urgência é importante. Se você quer conquistar algo real antes dos 30, ou mesmo depois, vai precisar blindar sua atenção como se fosse um templo. Porque é isso que ela é, o espaço sagrado onde sua vida é construída. Outra armadilha sutil, o autoengano produtivo. Você se sente ocupado, mas não está indo a lugar nenhum. Faz listas, cumpre metas, marca reuniões. Mas tudo isso é apenas movimento, não progresso. O estoico diferencia a ação de agitação. Agir é fazer o que precisa ser feito. Agitar-se é parecer ocupado para não encarar o vazio. Pergunte-se, o que eu fiz hoje que realmente me aproximou da vida que quero viver? E aí vem a terceira armadilha, terceirizar a responsabilidade. A culpa é da infância, do governo, do ex, da sociedade. E pode até ser verdade em partes. Mas se você esperar que o mundo mude para então começar a viver com propósito, vai passar a vida inteira esperando. O estoico assume a rédea. Ele não nega os obstáculos, ele os usa como degraus. Isso está fora do meu controle.
Isso está nas minhas mãos. Então ajo. Simples, mas transformador. Existe ainda a armadilha da comparação. E essa é venenosa. Você olha pro lado e vê gente com mais dinheiro, mais beleza, mais viagens, mais seguidores. E se sente um fracasso. Mas está se comparando com projeções, não com realidades. Ninguém posta insônia, a crise existencial, a solidão do sucesso. Você está se torturando com ficções. O estoico não se compara. Ele se mede apenas com uma régua, a de quem ele era ontem. Se hoje está um pouco melhor, então está vencendo. A última armadilha, viver para o aplauso. E aqui, muitos se perdem. Você começa com um propósito, mas logo o ego toma o volante. Quer validação, curtidas, reconhecimento. Mas o problema é que quanto mais você vive para impressionar, menos vive para ser inteiro. O estoico vive com integridade. Faz o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Porque ele entende que a consciência tranquila é um travesseiro melhor do que qualquer elogio. Você não precisa de promessas mágicas. Precisa de coragem para enfrentar a si mesmo, e de disciplina para transformar sabedoria em prática. Não importa se você tem 20, 30 ou 50. O tempo certo é agora. Então, levante da cadeira. Desliga as distrações. Olhe no espelho e diga: chega. Chega de desperdiçar dias como se fossem infinitos. Chega de fugir do que realmente importa. A vida não vai esperar você amadurecer, mas ela recompensa quem escolhe crescer. E crescer, meu amigo, quase sempre dói. Mas dói menos do que se arrepender de nunca ter tentado. Se esse vídeo te sacudiu, então compartilha com alguém que está vivendo dormindo. Curta, comenta, se inscreve. E lembra, toda transformação começa com uma decisão silenciosa, mas firme, de que você merece mais do que apenas sobreviver. Seja estoico, seja livre, e seja agora.